Então, meus queridos, dia 3 de fevereiro de 2013, o que vivo, o que penso, parte número 15 sobre aquilo que eu escrevi no Colégio Freudiano de Curitiba, né? Entre os anos 1987 a 1998. Homenagem ao Café Filosófico. Muito bem. O livro A Esfinge, da exercício de leitura da obra de Clarice Lispector. Sumário. No prefácio tem um texto que eu escrevi e mostrei para o Dr. Veloso, chama-se A Rosa do Nilo. Esse texto ele foi feito em razão do posicionamento das psicanalistas mulheres, entende? Das fêmeas psicanalistas, né? É um texto, modéstia à parte, um texto muito bem elaborado e muito bonito. O Veloso gostou tanto desse texto que ele fez uma leitura desse texto, A Rosa do Nilo, em um dos seus seminários, né, que ele costumava dar no Colégio Freudiano de Curitiba. No segundo capítulo, De Mim ao Outro, abrangência. No terceiro capítulo, Solavanco, períodos. No quarto capítulo, Crivo, a dimensão do objeto. No quinto capítulo, Esteira, dos sentimentos à originalidade da culpa. O Pai e a verdade invertida. Eu te amo, um contrassenso. No sexto capítulo, Amostra, um personagem sem livro. Ainda, no sétimo capítulo, Efeito, esses, design, a judicação do Pai, a pessoa de vós. Conheço, mas não tropo. Tropo bene. No capítulo número 8, Jornada com Clarice e 9, Conclusão. Não é? Vamos ver alguma coisa que eu escrevi aqui. Vou ler um trechinho desse texto, A Rosa do Nilo. A Rosa do Nilo. A cada 3 anos, às margens do rio Nilo, uma espécie de rosa tem ali seu renascer. Ela se distingue por ser uma espécie sem relação com as demais espécies. Diria ainda melhor, esta rosa caracteriza esse rio e por isso é chamada Rosa do Nilo. Essa rosa marca um mistério profundo, fecundo, desses mistérios que não encontram revelação. A rosa do Nilo só pode ser colhida se seu colhedor tiver apetência para tanto, pois é ele que lhe dá seu nome. E dando tal nome, não é fácil de dar, a flor marca um florescimento anterior para ele, e é só assim que a encontra em meio às demais. Pois é de um encontro que se trata, respondendo por um chamado que vem de entoar o nome da rosa, alusão ao livro O Nome da Rosa, de maneira a garantir-lhe a abertura e deparar-se com o traço onde é descoberto esse nome. Esse traço, no desenrolar desses 3 anos de análise, é inscrito como risco no corpo de tal colhedor, o psicanalista. Esses 3 anos podem corresponder a décadas ou simplesmente a meses.
dependendo da envergadura do sujeito para receber em reconhecimento o traço dela. Eu estou falando da ética dos psicanalistas. O traço da rosa corresponde a uma formação que lhe é peculiar, como quando a imagem vista corresponde àquilo que dela é falado. Nesse sentido, já aí entendamos que há uma rosa do Nilo para cada um. Não se trata de individualismo, muito pelo contrário, apenas um modo de aproximação para cada um que tenha correspondido ao que dela emana. Pois não existe mais de um método para isso acontecer. Existe antes uma a menos que aí se coloca, assim como se coloca uma derivada para cada operação. Estou falando da leitura que os psicanalistas fazem da obra do Dr. Freud. E por aí vai, né? Então é com esse texto que eu inicio esse livro, A Esfinge, sobre a obra de Clarice Lispector. Rosa que se veste para nós de seu revestimento tão mentiroso. Minto. Nós a revestimos, a travestimos embaixo dos cabelos de nossas mulheres. Uma coisa não tem a ver com outra, e isso é o que se pode pôr como conclusão. Falando sobre as fêmeas e as psicanalistas, né? Pois é, e aí eu começo falando sobre a obra de Lispector. Em que nos situamos, diria que ficamos sitiados contra a parede da medula espinhal, tentando cativar para nós os movimentos de seu pensamento, o pensamento de Clarice Lispector, em constante deslocamento. Somos reconduzidos diante dessa angústia pertinente a repassar outra vez sobre o texto, e nisso nossa própria imagem é que fica oscilante, presa. Por que não dizer mortal? Nesse instante encontramos a efetivação do ser humano, reconstrói para nós a sua questão, se nos dedicarmos também ao trabalho de reescrever a partir de nossa leitura pessoal, ou seja, a leitura da nossa própria vida. Clarice escreve no intervalo entre dois espelhos, revelando esse espaço virtual onde a verdade se reflete. Não são pensamentos interrompidos mas entrecruzados por uma palavra ou uma sensação comum a essas duas cadeias diferentes, resultando numa lógica toda particular, onde esses pensamentos e reflexões são capturados em seu retorno. Passado, presente e futuro são circunstanciais, tomados dessa lógica a posteriori. O presente só se mostra como conclusivo ou como aquilo que é resultante, mas não determinável. Localiza o processo e se importa com o seu mecanismo. É a zona do prazer, de sua função feminina, da diferença que renasce com força após o silêncio. Ela se faz procurada pelo leitor em condição agora masculinizante, propiciatória de um percurso sobre o saber da mulher. Na deriva do perder-se, outra vez, no vasto conteúdo de imagens sensoriais. E por aí vai, né?
dos paradoxos em Clarice. Um personagem, a multidão, o anonimato, a solidão, o apoio na necessidade, o desejo. Um espaço fecunda o outro, uma série decodifica a seguinte. Em O Conto, A Procura de uma Dignidade, existe no isolamento da metáfora a arbitrariedade do significante idade, como adicional livre, de onde partem diferentes estados, a renúncia, a exasperação do cansaço, a eternidade do desejo, a morte, o encontro evitado, repetido, aquilo que permanece na aparência, que escapa da vista, a decepção no apreendido. E outro retorno, a vantagem de um que compreende o questionamento do outro sobre o ato. Na resposta colocada à frente, a porta de saída, a porta de entrada, o furo. Eminência, tangência, elucidação do problema discursivo. O outro é possuído ou possuidor? Qual é a sua familiaridade com o próprio esquecimento? Que se comece por aqui, tanto faz, porque não há trauma. Esse conto que eu estava fazendo uma leitura é Onde Estivestes de Noite. É muito lindo esse conto. A Clarice, eu me identificava muito com a Clarice Lispector. Então, um pequenino trecho desta obra aqui, Meu Corpo Desnudo, a leitura de Clarice Lispector. Não é Cici